Salve, salve família, seja bem-vindo ao canal Nordeste no Topo e neste vídeo vamos fazer uma reflexão dos próximos 3 jogos que o Vitória tem e eu trato esses 3 jogos não só apenas como jogos, mas sim 3 decisões literalmente. Veja bem, eu vou reformular o que eu acabei de falar. Nesses próximos 3 jogos, o Vitória irá decidir o que veio fazer no Campeonato Brasileiro. Se foi só dar uma passeada e aí cair para a Série B novamente, ou se é verdadeiramente brigar pela permanência. Porque se perde os 3 jogos, ou se pelo menos ele não soma a quantidade de pontos necessários, que já eu vou dizer aqui, o Vitória automaticamente larga o campeonato. Porque contra os adversários que o Vitória vai jogar, são adversários que a gente, e aqui eu falo a gente, porque você também aqui em conjunto nos comentários, nós colocamos que são adversários ganháveis e obrigatoriamente ganháveis, né? Então, assim, também vamos estar trazendo aqui uma informação que pode impactar diretamente já nesse jogo contra o Vasco. E assim, claro que vai muito de como o Vitória vai se apresentar dentro de campo. Se vai ser um Vitória como enfrentou um Atlético Mineiro, se vai ser um Vitória como enfrentou o Internacional, se vai ser um Vitória até mesmo como foi aqueles primeiros 30 minutos contra o Cruzeiro, ou se vai ser um Vitória que jogou contra o Atlético Goianiense no primeiro turno, ou se vai ser o Vitória que fez jogo apagado, né, inicialmente no primeiro tempo contra o São Paulo. Então a gente também vai ter que ver se esse Vitória vai ser o Vitória que todos nós esperamos, e que o lateral Esteves, ele apostou que seria um Vitória mais, pelo menos mais ligado, né, e apostou que seria a reação do Vitória começaria já nesse jogo contra o Vasco. E é bom começar agora, viu? É bom começar agora. Família, antes de mais nada, eu peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like. Olha, estamos próximos de atingir os 18 mil inscritos. Eu acredito que quando esse vídeo saiu, os 18 mil inscritos possa ser que já tenha atingido. Então, se já tiver, já atingiu, não tem porquê. Se inscreva, continue se inscrevendo, deixando o like e vamos para 19 mil inscritos. Se não atingiu, vamos lá, dá essa forcinha. E sucessivamente vamos seguindo aí as nossas metas até o término do ano. E começou o ano, novas metas. O canal ele não pode parar, beleza? Vamos lá. Olha, eu queria trazer uma atualização aqui sobre como foi o dia do Vitória. O dia do Vitória, o trabalho que o Vitória fez com a preparação aí para enfrentar o Vasco. De início, os atletas do Vitória eles fizeram um trabalho de ativação na academia do Barradão. Em sequência, houve um aquecimento no campo com o preparador físico Caio Gili, seguindo de treino de posse de bola com transição. Transição é aquilo que o Vitória, pelo menos nos seus jogos bons, ele demonstra ser especialista. Essa última atividade contou com 3 times formados por 7 jogadores, e justamente para não ter como a gente identificar qual é o provável time titular, além de um Coringa que trocava de equipe constantemente. Eu acredito que esse Coringa seja o Carlos Eduardo, porque ele deve estar na função na qual o Coringa dos jogos, né, pelo Brasileirão do Vitória no meio de campo é quem? Mateuzinho. Mateuzinho sempre está escalado como um ponta, um terceiro atacante, mas ele sempre vem para dentro, recebe aquela bola, dá 1, 2, 3 dribles, tenta buscar um cruzamento no segundo pau, ou até mesmo uma inversão puxando mais para dentro e abrindo um Alejandro, ou até mesmo um lateral no local onde ele estava. Então eu acredito que o Carlos Eduardo seja esse Coringa e que ele vai ser esse jogador que vai substituir o jogador Mateuzinho, que claro, desejamos aqui a melhora dele, que volte logo, porque está fazendo muita falta e fará muita falta nesses jogos
pelo Vitória. O volante Ricardo Hiller participou de um treino separado com o Gili, enquanto o Mateuzinho tratou da sua lesão na coxa durante 2 turnos. Já o meia atacante Fábio, ele se recupera após ter contraído a catapora, e ele deve treinar já nessa sexta-feira, né, o último treino que o Vitória fará antes de enfrentar a equipe do Vasco. E aí eu queria trazer aqui, família, justamente os próximos jogos que o Vitória tem. Eu vou até compartilhar a tela para vocês, para ficar mais interessante, para vocês também não estar só vendo meu rosto. Vamos lá. O Vitória ele enfrenta um Vasco dentro de casa. O Vitória tem 22 pontos, o Vasco tem 31, o Vasco tem 9 pontos a mais que o Vitória, isso é verdade. Mas o Vitória ele enfrenta um Vasco que há 4, 5, 6 rodadas atrás, esse Vasco ele era confronto direto. Hoje ele não é mais. E aí, qual é a informação, Jefferson, que tu tá trazendo? A informação que eu obtive é que o Renato Paiva, o técnico do Vasco, ele deve sim trazer um time mesclado para o Barradão, para enfrentar a equipe do Vitória. Agora, Jefferson é o time todo reserva? Não é o time todo em reserva, porque a expectativa deles é poder, pelo menos, trazer alguns jogadores que fazem o eixo central, o esqueleto central do time, e possa dar mais espaço e minutagem a outros atletas, porque não vai ser totalmente reserva. Até porque tem a distância do jogo do Vitória, que será no domingo, até o jogo de volta do Atlético Paranaense e Vasco lá na Arena da Baixada. São 10 dias entre os dois jogos. Então não seria do interesse do Vasco simplesmente abrir mão, tá ligado, de tentar pontuar contra o Vitória no Barradão, porque tem um jogo depois de 10 dias, sendo que o Vasco já jogou jogos em sequência de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias. Então, há uma possibilidade, e aqui é uma possibilidade assertiva, entendeu? Assim, vai vir um time mesclado para jogar contra o Vitória. Se você acompanhou o Vasco em toda essa temporada, você vai saber qual é o time titular e qual é o time reserva. Vai vir um time mesclado com alguns jogadores, para que não caiam tanto o rendimento do time, mas deve vir alguns jogadores aí para formar o time mesclado do Vasco contra o Vitória. E isso o Vitória tende a ganhar no entrosamento. Agora, é claro, o Vitória precisa também ter força de vontade, né? Não basta só aqui falar, e o Vitória chega lá e dá uma pataquada como deu contra o São Paulo mesclado. Vamos lá. Vitória e o Vasco. Vamos projetar aqui uma vitória do Vitória para ver como é que aconteceria. Vamos tentar ser o máximo franco, beleza? E um pouco otimista aqui com os resultados do Vitória. Internacional e Juventude, seria interessante o empate. Fluminense e o São Paulo. São Paulo está na Copa do Brasil, né? O Fluminense não está na Copa do Brasil. Então, eu acho que um empatezinho seria interessante também. Apesar que o São Paulo ele não deve medir tantas forças para esse jogo contra o Fluminense, mas ainda assim é o São Paulo, né? Ele mostrou isso contra o Vitória. Vamos lá. Atlético Paranaense deve ir misto, então eu vou botar aqui um 2-0, ou possa ser que até vá com o time completo, porque joga dentro de casa os dois jogos, tanto o jogo da volta contra o Vasco, quanto esse jogo contra o Palmeiras, e o Atlético precisa se recuperar, né? Já tá com 29 pontos, então, sei lá, 1-1 seria bom também, para ajudar os clubes nordestinos que estão ali na briga pelo título, e quando eu falo isso é o Fortaleza, né? Grêmio, eu vou tentar ser rápido, o Grêmio perdendo, o Atlético, Fortaleza vencendo, e o Bahia ele empatando. Vamos lá. Cuiabá e Criciúma. É interessante que o Cuiabá vença.
o Criciúma não se distanciar. É interessante isso. Porque o campeonato, eu acredito que o campeonato do Vitória vai ser com o Criciúma, com o Criciúma e o Corinthians. Entendeu? O campeonato do Vitória. Porque o Cuiabá e o Atlético eu acho que já foi. Cruzeiro. E aqui tomando uma lapada. 2-0, pronto. Próxima rodada, eu não vou projetar todas as rodadas não, mas o Vitória jogando contra o Atlético Goianiense. Isso é um jogo que o Vitória tem que pontuar, se possível 3 pontos, que será interessante até pelo contexto, né? O Atlético enfrenta o Vitória, o Fluminense enfrenta o Juventude. Isso é interessante. O Corinthians deve tomar lapada aqui, o Cuiabá deve tomar lapada, o Atlético, o Grêmio também tem uma possibilidade de tomar lapada. Se o Vitória sai vencedor desse confronto e há um empatezinho aqui, é muito interessante, pô. É muito interessante. Se acontece isso aqui, seria esplêndido. Se acontece isso aqui, um Palmeiras fazendo um 2-0, seria magnífico. Eu acho que o Red Bull Bragantino não pode também descartar não, viu? Um empatezinho seria interessante aqui. Seria magnífico, abriria 2 pontos pro Fluminense, com um jogo dentro de casa podendo vencer também novamente e abrir uma vantagem. E aí o Fluminense vai jogar contra o Botafogo, um clássico. Tem tudo para o Botafogo vencer ou até mesmo empatar. Tá brigando na parte de cima. O Criciúma vai perder todos. Por mim pode empatar isso aqui. Cruzeiro ganhando. Então assim, a situação do Vitória só depende dele para melhorar. Só depende do Vitória para melhorar. Nenhuma outra pessoa pode fazer mais nada para o Vitória a não ser o Vitória. E aí, meu irmão, se eu botei aqui o Vitória vencendo, né? Se perde ou empata nesses jogos aí, é quase entregar a jogar a toalha. Porque não fica muito difícil por você perder pontos para os times que está brigando na mesma prateleira que você e chega lá e vencer um Palmeiras, vencer, pô, não adianta, não vai adiantar de nada, porque você vai vencer, mas você não vai ultrapassar aquele que tá ali embaixo, você vai vencer e tirar ponto de cima, pô, e sua briga não é quem tá em cima. Claro que, por exemplo, se vence esses 3 aí, ou se não vence 2 partidas, as 2 dentro de casa e empata uma fora, e aí fora de casa, pô, encontra um gol lá contra o Internacional e vence, pô, seria magnífico, mas ainda assim é o Vitória. Deixa a opinião de vocês aí, se inscreva no canal e tamo junto.